Nesse vídeo eu vou te contar como é que eu saí do zero e me tornei o braço direito de Pablo Marçal, um dos maiores empresários, influenciadores e agora político do Brasil. Tudo começou quando há 3 anos atrás, em 2022, eu comecei a ouvir coisas que esse Marçal falava. Nessa época ele falava muito, ele fazia muita live, muito conteúdo online e essa mensagem dele entrou no meu coração de uma forma absurda. A primeira vez que eu ouvi ele foi num podcast do Thiago Nigro, e eu vi um cara falando sobre inteligência emocional, sobre coeficiente espiritual, explicando sobre Deus de uma forma que eu nunca havia ouvido antes. E eu entendi que aquele cara andava com Deus. Eu falei, cara, tem como andar com Deus e ter uma vida legal assim? Se tem, eu quero. E a partir desse momento a minha mentalidade foi transformada. Eu passei a ouvir esse cara dia e noite, eu estudava muita coisa, eu comecei a ler muitos livros e eu comecei a ler a Bíblia. E eu passei 1 ano nessa jornada de expansão mental, me desconectando de tudo que eu achava que eu sabia. Nessa época eu tinha uns 27 anos e foi nesse momento que eu percebi que eu estava entrando num mundo novo. Mesmo sem ter saído da minha cidade, mesmo acompanhando essa galera à distância, eu fui mordido pelo bichinho que entendeu que dá para fazer muito mais. Nesse trajeto de amadurecimento, eu comecei a ler muito a Bíblia, comecei a estudar história, comecei a me aprofundar em todos os assuntos que eu queria, em todos os assuntos que eu via necessidade para entender esse mundo. Até meus 27 anos, mais ou menos, eu não tive senso de propósito nenhum. Eu só vivia. Fiz faculdade, viajei, mas nunca pensei além disso. E ouvindo essas coisas, eu consegui criar um plano estratégico para a minha vida. E Deus começou a ser muito presente depois disso. Muito bem. Depois de 1 ano, eu comecei a reunir umas pessoas em casa, que era chamado de QGR. Era um grupo que a gente se reunia para falar da Bíblia, para falar de negócios e para comer e para ter um network ali. Eu comecei a fazer esse grupo na minha casa e 5 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, e a gente chegou a fazer um dia lá com 30, 40 pessoas no fundo da minha casa. Isso era no interior de São Paulo. Até que uma oportunidade na campanha, quando o Pablo se candidatou a presidente, eu peguei e fui liderar uma equipe na minha cidade. Eu juntei uma galera lá e comecei a me comunicar com o pessoal daqui da plataforma e a gente distribuía material, a gente coletava leads, né? A gente pegava o contato das pessoas, a gente ia falando com um por um ali, pegando os nomes e números e passando para a galera aqui de Alphaville. E a gente fez esse trabalho na campanha e isso me conectou com eles, me conectou com o grupo aqui. Até que 1 mês depois da eleição, o Pablo estava lançando um produto online, muito grande o lançamento, eles precisavam de gente no suporte. Recebo uma mensagem, você não quer vir trabalhar aqui no suporte? Eu falei, uai, por que não? Nessa época eu já tinha deixado um cargo público concursado como engenheiro na minha cidade, eu sou formado em engenharia civil. Eu já tinha viajado, já tinha voltado, eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Falei, eu vou lá passar uns dias, ver qual que é desse negócio. E eu vim. E no segundo dia que eu estava aqui, eu já tinha decidido que eu não queria mais voltar. Eu comecei a morar aqui em Alphaville. Primeiro eu fiquei no Airbnb, depois fui mudando, morei em vários lugares aqui, morei com pessoas. Hoje eu moro num prédio muito bom aqui em Alphaville, tem um condomínio legal e algo que há 2 anos atrás era totalmente impossível e improvável, eu nunca imaginaria. E isso não é nem o começo. Porém, a minha jornada começou no suporte e eu era apenas um freelancer. O que é freelancer? Eu recebia por hora ali, não tinha contrato nem vínculo com a empresa. E eu fui simplesmente fazendo relacionamento. Como, Léo, que você saiu de um cara que chegou lá na empresa como freelancer e se tornou alguém tão próximo assim do Marçal, a ponto de estar em todas essas viagens, em todos os eventos, a ponto de fazer Ironman, simplesmente porque eu fui me relacionando com as pessoas de forma genuína. Eu conectava com um, conectava com o outro. Em pouco tempo, eu consegui uma vaga como um funcionário mesmo da empresa, da plataforma. E essa vaga era na manutenção do prédio. E aí você me pergunta, por que você sendo um engenheiro formado, você foi trabalhar na manutenção? E eu te digo, porque era o caminho que eu via para percorrer. Era uma oportunidade que tinha no momento. Eu falei, eu vou nessa vaga, porque nessa vaga eu tinha mais contato com as pessoas, eu conseguia acessar outro tipo de pessoa lá dentro da empresa. E eu fui fazendo relacionamento com essa galera. E não demorou, eu fui pro audiovisual, operar as câmeras das lives. Nisso era bom, porque eu já tinha mais contato com o Pablo, enquanto ele fazia as palestras e transmissões. Porém, eu não fiquei muito tempo nisso. Rapidamente surgiu uma vaga para analista e o Pablo fez um processo seletivo. Sentamos numa mesa com ele, com 8 pessoas que eram os candidatos para a vaga e eu acabei sendo
escolhido para essa vaga. A partir daí tudo mudou, eu comecei a ter acesso a todos os números, a todos os processos da empresa, eu comecei a ter uma autoridade sobre até os gestores da empresa, e isso foi de extrema importância no meu processo de amadurecimento. Estou contando isso tudo para vocês entenderem que existe um caminho, existe uma forma diferente do que você imagina de alcançar os resultados que você está buscando. Muito bem, nessa função eu fiquei 2 anos. Eu comecei a organizar tudo da vida dele, desde agenda, logística, viagens, eventos, participações em podcast, entrevistas na TV, tudo que você imaginasse dentro e fora da empresa, eu comecei a participar, eu comecei a ter a minha mão ali. E eu interligava ele com a empresa, eu gerava indicadores das empresas, eu tinha acesso a simplesmente tudo. Eu me tornei realmente um cara que estava sempre presente, resolvendo problemas. Mas, Léo, por que isso mudou sua vida então? Porque eu tô aqui porque eu quero aprender a mudar de vida e você tá no lugar certo. Isso, da mesma forma que mudou a minha vida, pode mudar a sua? Como é que mudou? Todas as pessoas que o Pablo queria resolver alguma coisa, ele falava, chama aí o Maiante, toma com o número do Maiante, chama o Maiante. E eu comecei a ter contato com pessoas gigantes do Brasil, grandes empresários, influenciadores, artistas, as pessoas que ele se relacionava, ele direcionava para mim. Logo, eu comecei a ter relacionamento com essas pessoas. Nisso começou a me abrir muitas oportunidades. O fato de eu ser o analista, o assessor, o assistente dele ali, me trazia muitas portas abertas. Pessoas queriam contato com ele, logo eu era a porta para isso. E eu comecei a aprender sobre pessoas, eu comecei a aprender sobre negócios, eu comecei a criar oportunidades, eu comecei a receber propostas de parceria, de sociedades, e isso foi me colocando em um outro patamar. Quando chegou a época da política, agora no ano passado, em 2024, tudo se intensificou. O Pablo ganhou uma notoriedade muito grande na política, foi um tempo muito intenso. Legal. Então por que você está falando isso, Léo? Eu estou te falando porque da mesma forma que o Pablo precisa de alguém, diversos, dezenas ou centenas de outros empresários que eu conheço, e não só empresários, mas artistas, influenciadores, políticos inclusive, precisam de um assistente como esse, um analista, um braço direito. Léo, você está me falando que uma posição assim, que paga um salário normal, vai mudar minha vida? Eu estou. Por quê? Porque essa posição vai te dar acesso a pessoas importantes, essa pessoa vai te mostrar uma mentalidade nova por estar próximo dessa galera. Essa posição vai mudar completamente a forma que você enxerga o mundo, tá? Então, se faz sentido para você mudar de realidade usando uma posição como essa, seja de analista, seja um assistente, seja um assessor, eu não sei qual vai ser o nicho, mas sendo o braço direito de alguém, eu tenho um grupo que eu explico mais aprofundadamente sobre isso. E não só sobre essa função. Um empresário, um influenciador hoje precisa de diversas outras funções, como social media, gestor de tráfego, filmmaker, alguém para filmar ele onde quer que ele vá. E todas essas funções funcionam como portas para um ecossistema. Funcionam como portas para uma nova vida que você está buscando. Assim como a minha vida foi transformada, a sua pode ser transformada. Você que não sabe para onde está indo agora, que está travado na carreira, quer mudar de cidade, quer mudar de área, eu te digo, tem como ser feito, tem como fazer mais rápido do que você imagina, através dessas conexões, e eu posso ser o cara que vai te ajudar nisso. Então entra no grupo que tem aqui na descrição. Nesse grupo é gratuito, eu vou te ensinar o que dá para você fazer hoje, para você ficar mais perto e desconectar com pessoas grandes, tá bom? Esse foi o conteúdo de hoje. Se inscreve no canal e clica no gostei, e tem mais vídeos desse aqui na playlist, se você procurar, onde eu explico mais detalhes sobre todos esses assuntos. Fechou? Então, obrigado e tchau.